She packed my bag last night, pre-flight, 0 hour 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Oi, eu sou o Lê Lopes, direto do estúdio Porta Amarela, e a conversa de hoje é com a Teresa da Costa, após a nossa vinhetinha. Ela é cantora, atriz e bailarina, uma artista que une música, emoção e interpretação no palco. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o espetáculo Elton em Mim, uma homenagem sensível ao universo musical de Elton John. Oi, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né? Teresa, você tem uma formação artística muito rica, como cantora, atriz e bailarina. Como começou sua relação com a música e em que momento você percebeu que o palco seria parte essencial da sua vida? A minha relação com a música, ela começou, acho que desde que eu me entendo por gente, porque a minha mãe era cantora, foi cantora lírica e foi professora de canto também, professora de voz durante muito tempo. Então desde pequenininha eu frequentei bastidor de teatro, das óperas que ela cantou. E então eu acho que a arte permeia a minha vida desde que eu sou criança. Eu não consigo assim definir um momento específico, né? Eu só lembro que aquilo me movia, aquele ambiente, o teatro, o bastidor. Ela participou de uma ópera chamada Orfeu e Eurídice, ela fazia o papel do amor, e essa ópera tem um balé também, e eu lembro que eu assistindo o ensaio, eu tive contato também com aquelas meninas bailarinas, eu tinha acho que 8 ou 9 anos de idade, e aquilo me tomou assim, tanto que eu voltei para casa e eu falei para ela no carro, eu me lembro disso muito bem, eu falei, mãe, eu quero estudar balé. Então eu acho que o palco assim, já era parte da minha vida desde criança, né? É isso, assim, eu não consigo dizer um momento específico, eu só consigo dizer que desde que eu me entendo por gente, por conta dessa trajetória toda da minha mãe, que eu carrego, né, junto comigo, de estar em bastidor de teatro, de acompanhar os ensaios dela, enfim, tudo isso é muito rico e foi muito presente para mim, na minha vida desde criança. Sua interpretação mistura técnica vocal, emoção e teatralidade. Quais artistas ou experiências ajudaram a moldar essa identidade artística tão expressiva que você leva para o palco? Olha, essa não é uma pergunta muito fácil, porque eu acho que a gente carrega vivências e experiências ao longo de toda a nossa vida, né? Mas tem uma artista que eu acho que me influenciou muito. Quando eu comecei a estudar canto, com a minha mãe, eu comecei com ela, como eu já falei, ela foi cantora, né? Foi artista também. E quando eu comecei a estudar canto com ela, ela me perguntou se eu queria aprender ópera, se eu queria ser cantora lírica, e eu falei para ela que eu não queria ser cantora lírica. E aí ela começou a me mostrar o mundo dos musicais. E ela me mostrou um musical específico que se chama Miss Saigon, e eu fiquei completamente louca pelas músicas, pela história. E a moça que fazia na época, né, que estreou na Broadway, se chama Lea Salonga. Ela é uma super cantora, ela canta fez a voz de todas as princesas Disney, fez a princesa do Aladdin, fez Mulan. Então a Lea Salonga realmente é uma referência muito forte para mim, de cantora, de intérprete, e por ela também ter feito musical, né, ter vindo desse universo. Então a Lea, ela é muito forte. Mas todas essas grandes cantoras, né, assim, a Celine Dion também, eu acho que é uma força, uma voz muito potente, uma voz muito presente, uma marca, né, tem aquela marca dela maravilhosa. Então a Celine também é uma influência forte. E
E eu acho que uma cantora também que eu amo, brasileira, é a Bethânia. A Bethânia, o show dela é muito teatral também, né? Aquela coisa que ela tem de recitar poemas, aquilo é maravilhoso demais. Então, são essas referências, assim, que eu acho que eu consigo, que me influenciaram, né? E que conseguiram me moldar, assim, para o que eu tento mostrar hoje como artista, como cantora. Ao longo da sua trajetória, você vem criando projetos próprios e homenagens a grandes nomes da música. Como esses projetos ajudaram a construir sua identidade como intérprete? Quando a gente se propõe, né, a cantar uma obra, uma música de outra pessoa, né, que uma pessoa já cantou, que já existe uma gravação feita sobre a música, já existe um arranjo, enfim. Quando você está fazendo uma releitura, o mais importante, assim, que eu procuro fazer, com a ajuda também do meu professor de canto, é analisar como aquele cantor faz determinada nota, como ele canta determinado momento da música. E aí, depois que você tem essa vivência, que você estuda, que você observa, analisa, não para copiar, mas para entender qual foi o caminho que aquele artista chegou para apresentar a música daquela maneira, aí você tem nas mãos muitas ferramentas, né? E aí são ferramentas que você pode usar na sua interpretação, que você pode pegar e pegar todo esse estudo e aí sim fazer uma coisa sua, né? Fazer a sua leitura, como colocar a sua voz, né? Então, por exemplo, eu vou citar o outro show que eu fiz. Eu cantei uma música italiana, um outro projeto da Laura Pausini, né? Primeiro eu estudei como ela canta, como é que ela usa a voz dela na música, e aí depois eu vi que aquela música, para mim, ficava melhor num tom mais agudo. Então eu subi meio tom e realmente ficou melhor para mim, Tereza, cantar aquela música da Laura Pausini meio tom acima. É mais ou menos assim, a gente vai lendo o artista, lendo a maneira como ele canta, lendo a maneira como ele faz determinados momentos da música e adapta um pouco para você ou transforma, né? Eu acho que é por aí, assim, não consigo pensar numa coisa mais específica para falar, assim. Eu acho que é isso, assim, você é estudar o artista, estudar a obra do artista e colocar aquilo na minha verdade, na minha arte, na minha verdade. No show Elton por Mim, você revisita clássicos de Elton John com arranjos para piano e cello. Como que nasceu essa ideia de criar esse espetáculo? E o que te conecta com a obra desse artista? A ideia do Elton por Mim, ela nasceu meio aleatoriamente, sabe? Porque foi assim, ano passado eu fiz um show em junho no Chesevânio, que é um centro cultural ali na Urca, e cantei músicas variadas, cantei músicas italianas, músicas americanas e músicas brasileiras. O nome do show era 3 Mundos e uma Voz. Aí quando acabou o show, tinha uma convidada lá, uma convidada do Evânio, e aí na semana seguinte ele me convidou para cantar no jantar temático, que seria no sábado seguinte, homenageando Lady Diana. Ele me convidou para cantar lá, eu e o meu pianista, o Isaías. Aí lá fomos nós, mas eu pensei, não, eu vou ver, acho que de repente cantar 3 músicas, mas eu vou cantar uma música do Elton John, porque tem super a ver com a Lady Diana, que eles eram super amigos, né? E aí eu escolhi o Skyline Pigeon, e lá fomos nós pro jantar. Quando acabou a parte da música, né, que ele faz ali uma introdução com a música, a gente foi para a sala de jantar, e quando a gente entrou na sala de jantar, tava tocando uma playlist do Elton John, e todo mundo ficou, nossa, o lugar é lindo, né, enfim. Sentamos para jantar,
Aí essa convidada, que se chama Ângela Cisneiros, pessoa muito querida, quando a gente sentou para jantar, ela, do nada, ela virou, olhou para mim e falou assim: Tereza, foi tão lindo ver você cantar a música do Elton John, por que você não faz um show só com músicas do Elton John? Na hora, eu fiquei assim, falei, tá, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. E continuou o jantar, eu lembro que eu olhei pro Isaías, ele olhou pra mim, tudo bem. Mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquela sugestão. E eu pensei, tá, por que não? E eu, naquela semana mesmo, depois desse jantar, eu mergulhei na obra dele. E a conexão maior que eu senti foi na letra, né? Na letra das músicas, nas histórias, na carga emocional que aquelas histórias estavam contando. E que em alguns momentos batia muito com algumas coisas da minha vida particular, da minha infância, da minha adolescência. Então eu fiquei realmente muito... me tomou de uma maneira tal que eu falei, meu Deus, que maravilha, que presente que a Ângela me deu sugerindo eu fazer esse show. O espetáculo traz uma proposta mais intimista e emocional. Como foi o processo de escolher as músicas e construir essa narrativa musical que convida o público a revisitar memórias? Eu confesso assim que a escolha das músicas ela foi também um pouco aleatória, né? Porque eu peguei uma playlist, eu fiz uma playlist de músicas dele e deixei tocando e fiquei ouvindo nas minhas horas vagas, e algumas eu escolhi realmente a dedo porque eram músicas que eu gostava muito de ouvir e não eram hits assim, né? A música que abre o show é uma música chamada Tonight. Ela tá no álbum dele de 1967, uma música linda, lenta, muito orquestrada, com um arranjo maravilhoso. E essa música não é uma música muito conhecida dele, mas ela me preenche, me toca de uma maneira muito profunda. Então eu falei, eu quero essa, e eu quero essa para começar o show. Assim, eu já escolhi ela, assim, já pensei. E as outras eu fui pegando os hits, os sucessos, e fiz assim um roteiro pensando no encadeamento das músicas, assim, se eu estivesse assistindo o show, o que eu gostaria de ouvir primeiro, né? E aí eu convidei o meu diretor, que é o Paulo Marques, para me ajudar a transformar aquela playlist, né, aquele encadeamento de músicas num show, ter ali uma pequena dramaturgia, ou não pequena, mas uma dramaturgia, né? Então foi assim que eu... E aí quando eu vi, eu tinha ali 16 músicas, 16 hits. A maior parte das músicas todos conhecem, são os hits, os grandes hits dele, né? Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man, and I think it's gonna be a long, long time to touch down, raise me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning on these fields up head along. Can you feel the love tonight? Então estão todas ali, né? I guess that's what they call it's the blues. Essa música também é uma outra música maravilhosa. E aí a gente arrumou ali, eu arrumei primeiro, o Paulo depois deu um palpite e tal, de colocar aquilo ali numa linha crescente, né? De começar de uma maneira e a gente terminar no ápice, né? Digamos assim. Então as mais rapidinhas, elas já estão mais pro final, porque eu queria muito terminar o show de uma maneira alegre, de uma maneira para cima, e com aquela vibe gostosa do Elton. Você também traz muito da sua experiência como atriz para as suas apresentações. De que forma a interpretação cênica ajuda a dar novas camadas de emoção para essas canções tão conhecidas? Eu posso dizer que, assim,
não é difícil a gente interpretar uma música do Elton John, porque a letra é muito rica, né? A melodia é linda, ele cria aquelas melodias maravilhosas, mas a letra da música, a letra, o texto, o que ele está dizendo é muito profundo, muito profundo. Então, o fato de eu ser atriz, né, e tudo isso, claro, me deixa um pouco mais confortável, porque como eu venho de uma escola de teatro musical, eu fiz muito curso, muita prática de montagem em teatro musical, e no musical o que é mais importante do que a melodia é o que você está dizendo, porque você está dizendo como um personagem. Então a letra da música, o texto da música no musical, ele é muito mais importante do que aquela melodia linda, maravilhosa que a gente está acostumado a ouvir, né? E o Elton, ele tem muito isso, né? Na verdade ele tem isso. E tanto que ele escreveu 2 musicais também, né? Ele escreveu o Rei Leão, a trilha sonora é dele, e o Aida. E tem uma música do show que eu faço também, uma música do musical Aida, que é dele, que é o I Know the Truth, que é uma música lindíssima, carregada de uma emoção, né? Fortíssima. Então, eu acho que para mim não foi difícil, por conta de eu ter já essa carga e da letra te ajudar. O texto é muito bom, tá tudo ali, sabe? Falar uma frase como uma música lindíssima que eu amo, que é o Sorry Seems to be the hardest word, né? A desculpa parece ser a palavra mais difícil de ser dita num relacionamento, num momento, às vezes, de um relacionamento em crise, para terminar. Então essa frase, ela já carrega sozinha uma emoção enorme. Então o fato de eu ser atriz me ajuda nisso, mas tá ali já. É só uma questão de se conectar com aquele texto e com aquela melodia, né? Aí nesse caso, como a melodia também é linda, ela já te ajuda a levar a emoção e a levar a música para frente. Com esse novo espetáculo chegando aos palcos, o que o público pode esperar da sua apresentação no Teatro Grajaú? E quais são os próximos projetos que você pretende desenvolver na sua carreira? O Elton agora está indo para um teatro, né? Eu estreiei ele ano passado nesse centro cultural, que é lindo de morrer também, é um espaço maravilhoso. O Evânio é uma pessoa maravilhosa, uma acolhida, né? Ele acolhe os artistas lá na casa dele. Mas agora o Elton entra num lugar que é o teatro. Então agora eu tenho um palco, eu tenho luz, eu vou ter um blackout, eu vou ter uma iluminação que vai ajudar também a contar essa história, essa emoção, né? Que vai conectar também aí mais um pouco as pessoas comigo e com a música. Então, o que as pessoas podem esperar? Eu acho que é um show, muito emocional, assim, é um show que vai trazer lembranças, vai trazer memórias, porque ele faz parte da nossa vida afetiva musical, né? Quem não tem uma música, um sucesso dele para lembrar em alguma determinada fase da vida, seja vendo um filme, seja passeando num shopping, seja num momento em família, né? Ele tá na nossa vida, assim, ele não é o que ele é à toa, né? Eu costumo assim, revisitar essa obra dele. Eu até me emociono, porque eu fico pensando, meu Deus, como é que tudo isso saiu de uma cabeça, saiu de uma pessoa só, né? É muito gigante, é muito grande. Então eu acho que o que as pessoas podem esperar é um show emocional, é um show gostoso, né? É ouvir um Goodbye Yellow Brick Road de uma outra forma, mas a essência da música tá ali. O que ele criou não foi modificado, tá ali. Eu só botei um piano, eu não, né? O meu pianista, o meu diretor musical e pianista, o Isaías Alves, eu coloquei um cello, e é isso. E assim, eu tenho 2 projetos para frente que eu quero muito fazer. Um é só de música brasileira,
homenagear um grande cantor brasileiro. Eu ainda estou na dúvida qual vai ser, por isso que eu não posso falar agora. E eu tenho um outro também muito legal, que é homenageando grandes cantoras internacionais e nacionais. Pode ser aí alguma coisa tipo Teresa canta divas, alguma coisa assim. Isso também já é uma sementinha aqui dentro de mim, e pode ser o próximo ou não, pode ser depois do show brasileiro, enfim. Mas são esses dois projetos que estão nascendo dentro de mim. Eu queria muito agradecer a oportunidade e convidar todo mundo para o dia 18 de abril, é um sábado, às 19 horas no Teatro Grajaú. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla, R$40 a inteira, 20 a meia entrada, e são 3 lotes, e em cada lote tem uma quantidade de ingressos promocionais, que acho que vale a pena quem quiser já garantir o seu. O ingresso promocional custa R$25. Você já imaginou um show com músicas do Elton John apenas com teclado e violoncelo? Pois é, eu também sonhei com isso. E agora eu quero viver esse momento com você. Eu subo ao palco do Teatro Grajaú no dia 18 de abril, às 19 horas, para apresentar Elton por mim. Um show que não é apenas um show musical, é uma experiência sensorial. O teatro fica dentro do Grajaú Tênis Clube, num lugar super seguro, com estacionamento em frente. Então, você não pode perder. É a única apresentação. Te espero lá. Teresa, muito obrigado pela entrevista e por compartilhar com a Vitrópolis um pouco da sua história e desse espetáculo tão especial. Nosso agradecimento também a toda a equipe da produção, aos músicos e à assessoria da imprensa de Paulo Ramagem, além de todos os envolvidos nesse belo projeto. Nosso agradecimento especial também ao Thiago, do Estúdio Porta Amarela, pela parceria e por abrir as portas desse espaço incrível para a gente. Eu sou o Ale Lopes e a gente se encontra na próxima. Até lá! And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.